E hoje você vai assistir a um relato verídico, impressionante e assustador, que aconteceu na década de 1960 em Apucarana, no Paraná. Prepare-se para mergulhar em uma trama cheia de suspense e revelações aterradoras, onde a luta pela sobrevivência dos moradores de Apucarana se entrelaça com acontecimentos perturbadores pela cidade. Um lobisomem vai levar terror e pânico aos habitantes, onde apenas uma caçada mortal poderá livrar Apucarana desta criatura. Nesse relato, pessoas irão dar sua vida a troco de um bem maior. Com um final emocionante, este relato vai tocar você de uma forma que jamais pensou. Estão preparados? Então, sejam muito bem-vindos ao canal Escuridão Macabra, onde você encontra os vídeos mais aterrorizantes do YouTube. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Se inscreva no canal e faça parte da família que mais cresce no Brasil. Certa vez eu estava na casa de minha tia Silvia, em Apucarana, no Paraná, e aproveitando o clima frio da noite, e no calor da lareira, ela junto com a minha avó, resolveram me contar uma história de muito suspense, que aconteceu há muitos anos atrás, lá mesmo em Apucarana. Também no Paraná, quando eu era só um menino de uns 12 anos de idade, a avó Mercedes, que Deus a tenha, era uma excelente contadora de histórias e a gente se arrepiava só de ficar ouvindo. Era um final de tarde, muito frio, o sol mal deu a cara naquele dia, e o povo de Apucarana se preparava para mais uma noite fria de outono. Naquela época, a cidade era menor, e todo mundo se conhecia pelo nome. Minha tia Silvia vivia naquelas bandas e sempre contava as histórias que ouvia por lá. Tudo começou em uma noite em que seu Vicente, um comerciante muito conhecido por lá, estava fechando sua padaria, quando escutou um grito aterrorizante, que arrepiou todos os seus cabelos. Naquele momento, ele largou tudo, e correu para ver o que estava acontecendo. No meio do caminho, ele encontrou um grupo de vizinhos, e todos estavam com semblantes aterrorizados. Sem entender direito o que tinha ocorrido naquele momento, perguntou a um dos vizinhos: "Lu, compadre, que gritaria é essa? Aconteceu alguma coisa?" perguntou o seu Vicente. Ofegante, o seu Maurício, que era um grande criador de ovelhas, estava contando que achou 4 de seus bichos mortos. Eles estavam todos rasgados e perfurados. Dona Rosa, que era esposa do seu Mário, o sapateiro da cidade, falou: "Lu, louco, será que foi algum bicho que fez isso?" Maurício, preocupado, respondeu: "Não sei não, mas tô com um mau pressentimento disso tudo", disse ele. Dona Rosa fez o sinal da cruz e se benzeu. Seu Maurício, ainda muito assustado, contou que encontrou as ovelhas mortas, sem nenhuma explicação plausível. Ele jurava que o celeiro onde elas passavam a noite estava bem trancado e que as ovelhas não tinham como sair de lá sozinhas. Na mesma hora, todos começaram a cochichar entre si, com medo de alguma coisa ruim que pudesse estar acontecendo. O grupo de vizinhos resolveram ir até o celeiro do sítio do seu Maurício, para ver de perto o que havia acontecido, e quando chegaram lá, todos ficaram chocados com a cena dos animais, no chão, todos ensanguentados e rasgados como papel. 2 ovelhas estavam no chão, mortas, sem muitas marcas, mas tinha 2 que estavam no chão, todas rasgadas, com suas tripas para fora, quer dizer parte das tripas, pois quem tinha feito isso, havia comido uma parte. Elas estavam dispostas ao chão, de forma que alguma coisa muito brutal havia acontecido naquele lugar. Uns achavam que poderia ter sido alguma onça parda, pois havia vários relatos de avistamentos deste animal na região. Outros achavam que poderia ser alguns ladrões, que queriam roubar carne de carneiro. Minha Nossa Senhora, que coisa cruel! "Quem será que fez isso com os bichinhos?" perguntou Dona Rosa, segurando o terço com força. Seu Vicente, tentando manter a calma, sugeriu que chamasse a polícia, para averiguar toda a situação. Todos concordaram, e foram em busca dos policiais. Quando os guardas chegaram, eles examinaram os animais, e ficaram intrigados com aquela situação. Eles nunca haviam visto nada igual em todos os seus anos de trabalho. Os ataques eram brutais e pareciam ser obra de um animal selvagem, mas o que intrigava a todos era que não tinha nenhum vestígio de bicho naquela área.
Os policiais falaram o seguinte: vá amanhã cedo, vamos chamar uma equipe para investigar isso direito. Por enquanto recomendo que todos voltem para casa, e tomem cuidado, principalmente com as criações. Quem tiver algum bicho solto por aí, recolham para algum lugar seguro, pois enquanto não descobrirmos quem fez isso, pode ser muito perigoso. Avisou os policiais. No dia seguinte a cidade toda já estava em alvoroço, as pessoas cochichavam sobre o ocorrido no sítio do seu Maurício, e temiam que algo pior pudesse acontecer. Seu Vicente, preocupado com a situação, foi até a casa da minha avó, Dona Mercedes, para contar o que tinha acontecido. Depois de contar tudo para ela, ele perguntou se ela havia visto ou ouvido falar de algum bicho feroz rondando a região. A cidade toda está assustada, e eu estou muito preocupado com a minha família. Dona Mercedes, que já tinha ouvido muitas histórias assustadoras, em sua mocidade, coçou a cabeça e respondeu a seu Vicente: na verdade, eu já ouvi falar de uma coisa, que pode ser parecida. Meu avô, que Deus o tenha, sempre me contava histórias de lobisomem, que ele ouvia, quando era jovem. Ele dizia que quando um homem era amaldiçoado, virava um bicho metade lobo, metade homem e saía pela noite atacando animais e pessoas. Será que tem alguma coisa a ver com isso? Seu Vicente arregalou os olhos e engoliu a seco. Meu Deus, tomara que não, Dona Mercedes, mas por via das dúvidas, é melhor a gente se precaver, não é mesmo? O jeito é ficar de olho e rezar para Nossa Senhora nos proteger. Os dias foram passando, e mais animais apareciam mortos e mutilados pela cidade. Os policiais não conseguiam encontrar nenhuma pista concreta sobre o que estava acontecendo, e a população estava cada vez mais assustada. Todos começaram a acreditar que era mesmo um lobisomem que estava atacando os bichos. Numa noite, seu Maurício resolveu fazer uma ronda noturna pela sua propriedade, visando proteger as criações e descobrir o que estava acontecendo. Ele reuniu um grupo de homens que trabalhavam com ele, pegaram lanternas, e todos saíram armados com espingardas e prontos para enfrentar o que aparecesse pela frente. Enquanto caminhavam pela propriedade, escutaram um barulho estranho vindo da mata escura. Na lateral da propriedade, essa mata desembocava num pequeno rio. Seu Maurício, já com o coração na mão, apontou a lanterna e viu um vulto se mexendo no escuro. Com a espingarda em punho, ele gritou bem alto: quem está aí? Se for você, lobisomem, é melhor se entregar, porque nós estamos armados e não temos medo de enfrentar você. Na mesma hora, o vulto parou de se mexer, e todos ficaram em silêncio, com suas armas engatilhadas, só esperando o que ia acontecer, quando de repente a figura saiu das sombras, e todos suspiraram aliviados ao perceber que era apenas o cachorro do seu vizinho. Na mesma hora, todos riram alto, mas no fundo eles estavam aliviados por não ser aquela criatura aterrorizante e brutal. Oxente, seu Maurício, quase matamos o pobre do bicho do vizinho à toa, disse seu Roberto rindo nervoso. É verdade, seu Roberto, mas é melhor prevenir do que remediar, não é mesmo? Verdade, respondeu ele. E eles continuaram a ronda, com a esperança de acharem o lobisomem. Já era quase de madrugada, quando decidiram voltar para a sede do sítio, para na noite seguinte, tentar novamente encontrá-lo. No dia seguinte, Dona Mercedes foi visitar uma amiga que morava do outro lado da cidade, e acabou ouvindo uma história que a deixou ainda mais preocupada. Dona Irene, a amiga de muito tempo, contou que seu primo Vitor tinha visto uma figura estranha rondando a casa dele na noite anterior. Ele disse também que era uma coisa grande e peluda com olhos vermelhos e com um cheiro muito forte. Acha que pode ser o tal lobisomem? Dona Mercedes perguntou para Dona Irene, com medo. Dona Mercedes respondeu: eu não quero botar mais lenha na fogueira, mas acho que a gente precisa ficar de olhos bem abertos, pois se for mesmo esse tal de lobisomem, a cidade inteira está em perigo. Naquela noite, o grupo de homens liderado pelo seu Maurício decidiu fazer outra ronda, só que agora pela estrada que dava do sítio dele para a cidade.
Dessa vez eles estavam ainda mais preparados, levando até mesmo uns galhos de arruda e sal grosso, que segundo Dona Mercedes, ajudaria a espantar o lobisomem, caso ele aparecesse. O grupo andava pela estrada escura iluminada somente pela lua cheia. Tudo estava deserto e escuro, somente a luz da lua e das lanternas para iluminar o caminho. Quando, de repente escutaram um barulho de passos pesados vindo de trás de umas árvores, que desembocava na estrada que eles estavam. Na mesma hora, todos ficaram em alerta e entraram na mata, seguindo o som. Eles esperavam encontrar a criatura que aterrorizava a cidade, mas ao chegarem numa pequena clareira, encontraram uma cena de terror. Era um homem caído no chão, e todo ferido. Ele estava cheio de sangue, e o grupo ficou apavorado, pois desta vez o lobisomem havia atacado um humano. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Isso só pode ser coisa do lobisomem mesmo, exclamou o seu Maurício, tremendo de medo. Naquela noite, depois de encontrar o corpo do homem, o pavor tomou conta de todos, em Apucarana. Seu Maurício, e os outros homens do grupo, voltaram abalados e logo ligaram para a polícia, contando o que havia acontecido. Todos estavam chocados, com o que haviam presenciado, eles sabiam, que precisavam fazer alguma coisa para proteger a cidade. No dia seguinte, na cidade, não se falava em outra coisa. Dona Mercedes comentou com Lúcia do açougue: "Vê, a coisa tá ficando feia, o lobisomem agora está atacando gente. A senhora sabe de alguma coisa que possa nos ajudar?" Ela pensou um pouco, e então se lembrou de uma história que seu avô contava. Era que, segundo ele, a única maneira de acabar com um lobisomem era descobrir sua verdadeira identidade humana e enfrentá-lo enquanto ainda não estivesse transformado. Na próxima noite de lua cheia, a cidade inteira estava em pânico. O medo pairava no ar e as pessoas trancavam-se em suas casas, rezando para que o lobisomem não cruzasse seu caminho. A notícia dos ataques brutais espalhou-se rapidamente, e todos estavam conscientes do perigo que rondava Apucarana. Apenas alguns homens corajosos decidiram enfrentar a besta. Armados com paus, lanternas e coragem, eles se reuniram na praça central da cidade, determinados a encontrar e deter o lobisomem antes que ele fizesse mais vítimas. Entre eles estavam seu Maurício, seu Vicente e outros moradores destemidos que não aceitavam viver no terror. A noite era escura, iluminada apenas pela luz da lua cheia. O silêncio era perturbador enquanto os homens avançavam pelas ruas vazias, atentos a qualquer movimento. Eles sabiam que estavam arriscando suas vidas, mas a coragem e a vontade de proteger seus entes queridos os impulsionavam adiante. Quando o relógio marcou cerca de 3 horas da manhã, o lobisomem finalmente apareceu. Seu uivo ecoou pela cidade, enchendo o coração das pessoas de terror. Ele era uma criatura imponente, com olhos vermelhos brilhantes e garras afiadas. Seu pelo era escuro como a noite, e sua fúria era visível em cada movimento. O ataque começou e o lobisomem não poupava nem animais nem humanos. Ele corria pelas ruas, dilacerando tudo o que encontrava em seu caminho. As pessoas encolhiam em seus lares, rezando para que a criatura não chegasse até elas. No meio do caos, os homens corajosos enfrentaram o lobisomem. Eles lançaram seus paus e gritaram, tentando distraí-lo e impedir que ele fizesse mais vítimas. A batalha era feroz, e o lobisomem mostrava sua força e selvageria, mas os homens não recuaram. Em meio à luta, seu Vicente conseguiu desferir um golpe certeiro com seu facão no lobisomem, atingindo-o com toda a força que tinha, pelas costas da criatura, mas na direção do coração. A criatura uivou de dor, mas não foi o suficiente para detê-la. O lobisomem avançou com ainda mais fúria, agora focado em seu Vicente. No entanto, nesse momento crucial, seu Maurício percebeu algo diferente. O olhar do lobisomem parecia estar se transformando, revelando uma expressão humana de dor e desespero. Ele gritou para os outros homens: "Me esperem! Acho que descobri quem é o lobisomem." Todos pararam, observando a criatura. Seu Maurício se aproximou lentamente, olhando nos olhos do lobisomem. E então,
para a surpresa de todos, a forma bestial começou a se dissipar, revelando um homem conhecido na cidade, o Sr. Pedro. Seu Maurício e os demais homens ficaram chocados ao descobrir que o lobisomem era o Sr. Pedro, um respeitado morador da cidade. Eles rapidamente perceberam que o Sr. Pedro estava sofrendo de uma maldição terrível, transformando-se em uma criatura selvagem durante as noites de lua cheia. Sem perder tempo, seu Maurício e os outros homens cercaram o Sr. Pedro, que agora estava de volta à sua forma humana. O homem estava visivelmente perturbado e desorientado, lutando para entender o que havia acontecido. Com cautela, seu Maurício se aproximou do Sr. Pedro e tentou acalmá-lo. Ele explicou que havia notado uma mudança em seu olhar durante a batalha, e agora tudo fazia sentido. O Sr. Pedro tinha sido alvo de uma maldição que o transformava em lobisomem, uma criatura que atacava indiscriminadamente. Apesar da revelação chocante, seu Maurício e os outros homens não esqueceram das vítimas que o Sr. Pedro havia feito enquanto estava sob a influência da maldição. Eles sabiam que, para proteger a cidade e garantir a segurança de todos, era necessário enfrentar o lobisomem de uma vez por todas. Eles não queriam matá-lo, mas compreenderam que era a única maneira de evitar mais vítimas inocentes em Apucarana. Em uma emocionante cena final, seu Maurício e os demais homens se aproximaram do Sr. Pedro, que ainda estava agonizando no chão, com seu ferimento fatal. Com tristeza nos olhos, seu Maurício sentou no chão ao lado dele, pegou ele nos braços e foi segurando, até ele desfalecer para sempre. O corpo do Sr. Pedro caiu no colo de Maurício. A cidade inteira foi tomada por um silêncio pesado. O terror da maldição havia chegado ao fim, mas a tristeza e o lamento por suas vítimas permaneceriam. Seu Maurício e os outros homens olharam para o que restava do Sr. Pedro, agora em sua forma humana, e se abraçaram. Eles haviam enfrentado o perigo, protegido suas famílias e a cidade, mas o preço havia sido alto. A notícia da morte do lobisomem se espalhou rapidamente por Apucarana, trazendo alívio e uma sensação de segurança renovada para os moradores. A cidade voltou gradualmente à sua rotina normal, mas nunca esqueceria a noite de terror que enfrentaram juntos. Seu Maurício, seu Vicente e os demais homens corajosos seriam lembrados como heróis que enfrentaram a besta e protegeram sua comunidade. Eles aprenderam a importância da coragem, da solidariedade e da resiliência diante do perigo, deixando um legado de bravura para as gerações futuras de Apucarana. E assim termina mais essa história de lobisomem do canal Escuridão Macabra. Deixo aqui o meu agradecimento a Bruno, pela confiança em compartilhar esta história emocionante que aconteceu na cidade de seus avós. Se você ficou até aqui, significa que gostou do vídeo, então se tiver gostado, eu te convido a fazer parte da família Escuridão Macabra. Se inscreva no canal e ative o sininho, para que assim que sair um novo vídeo no canal, o YouTube te informe imediatamente. Se não for pedir muito, compartilhe este vídeo o máximo que puder, e para fortalecer o canal, deixe o seu like. A família Escuridão Macabra agradece de coração. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube. Escolha um deles, assista, e se arrepie com as histórias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.